Bem-vindos a mais um vídeo com o resumo semanal da novela O Rei do Gado. Fique por dentro sobre os principais acontecimentos, emoções, reviravoltas e desfechos da trama. Inscreva-se agora e não perca nenhum capítulo. Vamos juntos rever de novo essa novela de sucesso que está sendo reprisada na Globo. Vamos começar? Marieta informa a Judite que deseja estar perto de Marcos e Jeremias acaba escutando. Ele pressiona Marieta e ela afirma que não pode e ele afirma que ela não pode estar com o Mezenga. Rafaela então revela que ela não é Marieta, mas é sim uma Berdinazzi e neta de Bruno, o irmão de Jeremias. Ela decide se afastar de Jeremias. Judite conta que ouviu do Dr. Fausto chamar a jovem de Rafaela. Ralph devolve o dinheiro do iate para Leia e ela o perdoa. Marcos pede para Lia administrar as finanças da dupla. Rafaela telefona para Marcos e informa que vai devolver o carro dele. Lourdinha confessa seus sentimentos para Saracura. Jeremias bebe enquanto lamenta a falsidade de Rafaela, que chora. Zé do Araguaia procura por Bruno ao longo do rio Araguaia. Judite e Tavinho sentem tristeza por causa da história de Rafaela. Suzane e Leia se reúnem no apartamento de Ralph e discutem com ele. Marcos informa para Júlia que Rafaela ficará hospedada no quarto dele. Zé do Araguaia diz para Donana que o patrão está vivo. Marcos pensa em vender parte dos bois para pagar as dívidas. A equipe de buscas encontra um avião. Lourdinha conta a novidade para Pirilampo e Saracura. O noticiário informa que os corpos de Bruno e do piloto não foram encontrados. Marcos comemora e diz que vai encontrar o pai vivo. Luana pensa em Bruno. Marcos fala com a esposa do piloto. Leia volta para Ribeirão Preto e conta que vendeu o iate para ajudar Marcos com as dívidas. Jeremias lamenta e sente falta de Rafaela. O senador fala com Marcos e pede para ficar em Ribeirão. Rafaela chega em Ribeirão Preto. Rafaela conta a verdade para Marcos. Jeremias pensa em Rafaela. Tavinho e Jeremias falam sobre vacinação de gado. Jeremias se preocupa com Rafaela. Lia diz para Rafaela que não acredita na história dela. Rafaela diz que não tem como provar a sua origem. Lia diz que Marcos gosta dela e Rafaela e ela pode ficar em paz em sua casa. Liliana procura Marcos para saber de Bruno e agradecer o apartamento. Marcos é rude com ela, mas Lia a recebe bem. Liliana conhece a prima Rafaela. A família acredita que Bruno está vivo. Leia fica sabendo que Luana pode mesmo ser a verdadeira Marieta. Liliana conta para os pais que mentiu sobre o aborto e ainda está mesmo grávida de Marcos. Jeremias confessa que sente falta de Rafaela. Marcos se deita com Rafaela. Leia acha que Rafaela está enganando Marcos. Rafaela pede para Marcos a levar até o acampamento de Luana. Lourdinha acompanha a dupla Pirilampo e Saracura em uma apresentação na estação de rádio. Zé do Araguaia se preocupa com a ausência do patrão. Judite reclama da conversa de Jeremias. Lourdinha tem ataque de ciúme. Lupércio observa Luana. Ralph liga para Leia e pede dinheiro. Suzane visita Ralph. Ele diz que andou se informando sobre o marido de Suzane e quer distância da moça. Liliana chega com a mãe em casa após uma consulta com o médico. Leia conversa com Rafaela. Marcos manda vender bois do confinamento. A professora de Luana diz que ela não tem o direito de prejudicar o filho que vai nascer e tem direito à parte da herança do pai. Rafaela conta sua história para Leia. O senador acha que Marcos tem o direito de saber que vai ser pai e Liliana discorda. Leia oferece ajuda para Marcos e ele recusa. Leia tenta assumir o lugar de Bruno e enfrenta a resistência dos filhos. Suzane volta a se encontrar com Ralph e ele teme uma cilada. Leia janta sozinha. Lia janta com Saracura e Pirilampo. Lourdinha é promovida secretária da dupla.
Jeremias diz que não vai lamentar a morte de Bruno e que quer comprar todas as fazendas dele. Leia fala para Ralph que vai usar dinheiro do iate para pagar as dívidas das fazendas de Bruno. Pirilampo cuida de Lia. Leia viaja para a fazenda do Araguaia e vistoria as contas. Ela descobre que Bruno tem um frigorífico. Leia reclama da comida de Donana e ela se demite. Marcos e Rafaela viajam para o acampamento de Luana. O senador viaja para dialogar com os sem terra. Zé do Araguaia fala para Leia que só ficará na fazenda porque acha que o patrão está vivo. O senador continua no acampamento e fala com a professora. Liliana procura Marcos e Lia conta que seu irmão viajou com Rafaela. Marcos fala do berrante do pai para Rafaela. Liliana conta para Lia que continua grávida. Luana conta para a professora que já conhecia o senador. Donana quer sair da fazenda e Zé do Araguaia pede paciência. Jeremias diz para Tavinho que não vai dar herança para Luana. Saracura e Pirilampo se preparam para uma viagem e Lurdinha diz que vai junto. Ralph liga para Leia e a governanta atende. Judite diz para Tavinho que Jeremias precisa dele. Jeremias pensa em Rafaela. Tavinho pergunta para Judite quem matou o Dr. Fausto e ela fala que encontrou uma arma no quarto do patrão. Locutor fala sobre reforma agrária. O senador fala de seu encontro com os sem terra para outros políticos. Luana assiste aula no acampamento e vê Marcos e Rafaela se aproximando. Rafaela tenta convencer Luana a assumir sua identidade. Luana diz que não quer nada do tio que roubou seu pai e fez mal para sua família. Leia volta para Ribeirão e diz para Lia que pretende vender sua parte da herança. Luana ouve o apelo de Marcos e se despede dos sem terra e da professora. Lia diz para Leia que vai sair de casa. Zé do Araguaia contrata uns mateiros e sai à procura de Bruno. Lia e Marcos expulsam Leia de casa. Rafaela conversa com Luana sobre Bruno e sobre Jeremias. Leia diz que vai buscar seus direitos na justiça. Luana pensa em Bruno. Lia busca o apoio de Pirilampo. Leia sai de casa. Zé do Araguaia segue na mata e procura pelo patrão. Marcos, Lia, Rafaela e Luana viajam para o sul de Minas. Ralph discute com Leia. Zé do Araguaia encontra a pista de Bruno no meio da floresta. Donana faz promessa para Zé do Araguaia encontrar Bruno. Leia fala que vai enfrentar os filhos na justiça. Rafaela continua defendendo Jeremias. Tavinho visita a produção de leite. Marcos afirma para Lia que Bruno está vivo. Zé do Araguaia encontra uma cova. Donana continua rezando. Liliana procura Marcos e descobre que ele viajou com a amante. Zé do Araguaia e os mateiros resolvem abrir a cova para ver quem está enterrado. Eles encontram o piloto Olavo enterrado e resolvem continuar com a busca a Bruno Mezenga. Rafaela apresenta Lia e Luana para Judite. Tavinho pergunta para Jeremias se foi ele que matou o Dr. Fausto. Jeremias desmente e diz que Rafaela não teria força para segurar a arma. Jeremias chega em casa e fica chocado com as visitas. Jeremias pede uma explicação para Rafaela. Luana aceita falar com Jeremias e o acusa de ter roubado seu pai. Luana conta com detalhes como seu pai foi roubado pelo tio. Jeremias chora e Luana pergunta se ela precisa falar mais. Tavinho desconfia de Rafaela. Jeremias diz que não vai deixar nada para Luana e ela sai da fazenda com raiva dele. Luana diz para Marcos que quer voltar para o acampamento. Jeremias fica preocupado e diz que Luana tem os olhos da família. Liliana liga para Marcos e diz que quer encontrá-lo. Lia conta que Liliana está mesmo grávida. Leia diz para Ralph que as buscas por Bruno foram encerradas. Rafaela pergunta para Marcos sobre Liliana. Zé do Araguaia perde o rastro de Bruno. Luana insiste que quer voltar para o acampamento. Liliana chega e Marcos manda Lia chamar Rafaela. Marcos apresenta Rafaela como sua noiva.
Zé do Araguaia volta e Dona Ana diz que não vai fazer comida até ele encontrar Bruno. E assim termina mais um resumo da semana da novela O Rei do Gado. Espero que tenha curtido mais esse vídeo com o resumo da semana de emoções e dramas em nosso resumo semanal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum capítulo. Até a próxima semana. Tchau!